Oi, pessoal. Nós vamos conversar nessa videoaula sobre 13º. Ela vai ser dividida em duas partes. Bem, o 13º, a grande maioria dos trabalhadores conhecem por esse nome, 13º. Mas ele também pode ser denominado de gratificação natalina. Na verdade, é esse o nome dele, mas usualmente se chama 13º porque, como o ano tem 12 meses, esse pagamento é um pagamento extra, é um modelo especial de gratificação e é obrigatório, tanto para empresas do setor público quanto do setor privado. Todo mundo que é trabalhador, aí neste caso, trabalhador na condição de empregado ou de servidor público, nas suas mais diversas apresentações, ele tem direito a essa gratificação. Ela é prevista constitucionalmente no artigo 7º, no seu inciso 8. Foi criada por uma lei de 1962. Ela foi criada a obrigação da concessão da gratificação, do pagamento dessa gratificação. Mas as regras de como pagar, eles não estão nessa lei 4.090 de 62, mas na lei 4.749 de 65. A lei 4.069 de 62 determina o seguinte: no mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga pelo empregador uma gratificação salarial independente da remuneração a que ele fizer jus. Ou seja, ele vai receber o salário dele dentro do mês, normalmente, referente, por exemplo, a dezembro, e ele vai receber também um extra, essa remuneração extra, que é a gratificação natalina. Agora, para que ele possa adquirir esse direito, é necessário que ele tenha, pelo menos, trabalhado dentro daquele mês, e aí dentro do mês mesmo, do dia 1º ao último dia do mês, de 1º a 30, de 1º a 31, de 1º a 28 ou de 1º a 29, ele tenha trabalhado 15 dias dentro daquele mês. Volto a fazer analogia com o chocolate. É como se fosse uma barra de chocolate de 12 pedaços. Para que ele pudesse pegar cada pedacinho desse chocolate até consumi-lo por inteiro, seria necessário que ele trabalhe no mínimo 15 dias dentro do mês, ou que ele não tenha falta injustificada. Então a gente tem que contar 15 dias dentro de um mês, para que ele possa caracterizar e a conquistar, na verdade, um avo, ou seja, um pedacinho desse chocolate que é o 13º, que vai ser dividido em 12 pedaços. Então a apuração dos avos ficaria da seguinte forma. Por exemplo, se eu contratasse um empregado no dia 17 de janeiro, ele teria direito a receber o avo de janeiro? Isso é uma pergunta que sempre eu faço quando eu estou ministrando treinamento ou ministrando aula, e as pessoas, não existe uma vez que pelo menos todos respondam. Isto é, não existe uma vez que pelo menos uma pessoa na sala não diga errado a resposta, dê errado essa resposta. Então, qual seria a resposta correta? Sim, ele tem direito ao avo. Porque se você contar do dia 17 até o dia 31, então se nós formos dia 17, que é o dia que ele foi admitido, 17 até 31, se você contar direitinho, vai dar 15 dias. O problema é que todo mundo acha que o empregado é trintista. Isto é, a pessoa trabalha 30 dias no mês. E não é verdade. Os meses, eles estão estabelecidos conforme uma quantidade que não é uniforme de dias. Mês de 30, mês de 31. Então isso precisa ficar muito claro no momento em que você for apurar esses avos. Então, os avos são contados dentro de 15 dias. Então, se o empregado foi admitido dia 17 de janeiro e ele não teve nenhum problema com faltas injustificadas até o final do ano, ou não foi para benefício, por exemplo, até o final do ano,
ele vai receber o 13º integral, diferentemente de quem for contratado no dia 18. Porque no dia 18 de janeiro, se ele for contratado, ele não vai ter 15 dias, ele só vai ser 14. Então, mesmo trabalhado esses 14 dias, ele não vai fazer jus ao direito ao 13º, aquele avo daquele 13º. E, por consequência, no final do ano, ele só vai receber a proporcionalidade. Isto é, 11, 12 avos, porque o avo de janeiro, ele acaba perdendo. Essa proporcionalidade, tanto para efeito de faltas injustificadas, caso ele perca a quantidade de dias, quanto para a gratificação no caso de indenização em rescisão de contrato. Então, na rescisão de contrato, vai se contar as quantidades de avos daquela mesma maneira que nós já falamos anteriormente. Eu vou anotar a data de admissão, eu vou anotar a data de demissão, e aí incluindo o último dia trabalhado com ele, lógico, tendo que observar o aviso prévio, para que nós possamos contar a quantidade de avos que ele terá direito naquela demissão, caso seja extinção ou a cessação da relação de trabalho. Fica aí, pessoal, algumas orientações, algumas informações sobre 13º. Lógico, você não pode deixar de pegar uma doutrina para dar uma olhada, pegar a legislação, ler a legislação, depois pega a doutrina, dá uma observada nela, dá uma lida nela para poder reforçar esse entendimento, reforçar esse conhecimento, e até a próxima.